Congresso de Viena, como toda conferência de pós-guerra, ele tomou algumas deliberações. Primeira, ele reuniu as potências da Europa após a queda de Napoleão, está aí, a gente está repetindo, e o objetivo, guarde isso aqui, pode grifar com a caneta brega, o objetivo principal era a restauração do antigo regime. E nós sabemos que antigo regime é sinônimo de absolutismo. Tranquilo? Mas de que maneira o Congresso de Viena iria restaurar o absolutismo monárquico? Quais foram as ações, quais foram as deliberações tomadas pelo Congresso de Viena? De que maneira o Congresso de Viena pretendia restaurar o absolutismo? Quais foram as principais deliberações, quais foram as principais determinações, deliberações do Congresso de Viena? Vamos nessa. A mais importante delas, aqui de novo, caneta brega, foi o princípio da legitimidade. A principal determinação do Congresso de Viena foi o princípio da legitimidade. O Congresso de Viena defendia a anulação de todos os acontecimentos pós-Revolução Francesa. Então, tudo que aconteceu após a Revolução Francesa deveria ser anulado. Só para a gente entender o que é que o Congresso de Viena defendia. Repare bem, a Revolução Francesa foi em 1789, não foi isso? Ok, nós estamos no ano de 1815. Estamos no ano de 1815. O que era que o Congresso de Viena defendia? Esse intervalo de tempo aqui, tudo que aconteceu nesse intervalo de tempo entre 1789 e 1815, tudo o que aconteceu nesse intervalo de tempo vai ser anulado. E o princípio da legitimidade defendia que tudo deveria voltar a ser como era. O princípio da legitimidade defendia que tudo deveria voltar a ser como era antes da Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa. Ou seja, é como se a história fosse escrita a lápis e o Congresso de Viena fosse uma borracha. Então, se tudo o que aconteceu nesse intervalo de tempo, entre 1789 e 1815, vai ser anulado, e tudo deve voltar a ser como era antes da Revolução Francesa, fica claro aqui para todos a ideia de restauração. É verdade ou não é? Porque isso não é nada mais, nada menos do que uma ideia de restauração. Correto? Fica claro a ideia de restauração defendida pelo princípio da legitimidade. Aí eu lhes pergunto,
Vocês acham que algo desse nível é possível? Quer dizer, o Congresso de Viena vem de lá e anula tudo que aconteceu depois da Revolução Francesa. E por que eles queriam restaurar o mundo para torná-lo exatamente como era antes da Revolução Francesa? Não, eles queriam restaurar o mundo para torná-lo exatamente igual a antes da Revolução Francesa, porque antes da Revolução predominava o absolutismo. Mas Napoleão não havia colocado a burguesia no poder? Sim, é por isso que essa restauração aconteceria de maneira natural. O Congresso de Viena, ele criou a Santa Aliança. E o que seria a Santa Aliança? Um exército, a Santa Aliança seria um exército absolutista. E qual seria a função desse exército absolutista? A função da Santa Aliança seria impor a restauração de maneira natural. A coligação absolutista, através da Santa Aliança, queria usar a força para recolocar a nobreza no poder. Porque Napoleão não derrubou a nobreza e promoveu a ascensão da burguesia. Então, através desse exército, Santa Aliança, as monarquias absolutas pretendiam derrubar a burguesia que estava no poder e promover novamente a ascensão das monarquias absolutas. Por isso que eles usaram esse instrumento de força, a coligação absolutista. Na verdade, a Santa Aliança é a manutenção da coligação absolutista sem Inglaterra. Você vai entender, na medida em que a gente for explicando, que a Inglaterra participou da coligação, a Inglaterra participou da organização do Congresso de Viena, mas, na medida que a Inglaterra foi percebendo que os rumos que o Congresso de Viena estava tomando não lhe interessava, a Inglaterra abandonou o Congresso. E não só a Inglaterra abandonou, mas a Inglaterra boicotou o Congresso. Ela não apenas abandona, ela boicota o Congresso. Correto? Então, a Santa Aliança, ela foi criada para se tornar um exército absoluto e, na força, a restauração absolutista acontecer. O princípio da legitimidade foi um fiasco. Por quê? Primeiro, a nação que mais resistiu ao princípio da legitimidade, dentre todas, a nação que mais resistiu, a nação que mais resistiu ao princípio da legitimidade foi a França. As mudanças na França foram exorbitantes. Não foram pequenas, não. Napoleão consolidou o capitalismo, a França se industrializou, as relações feudais de produção na França foram destruídas, não é? A França, ela constrói uma constituição que destrói a categoria de servidão e consolida o trabalho assalariado.
Então, a França se tornou uma nação capitalista. Você acha que a França, tanto a burguesia quanto o povo, depois de todos os avanços que a França teve, tanto a burguesia quanto o povo vão aceitar a restauração do absolutismo na França? Imagine, quer dizer, a propriedade voltará a ser feudal, as indústrias vão ser destruídas, o trabalhador voltará a ser servo, a França voltará a ser um país rural. Você acha que a França vai aceitar um negócio desse? Gente, entendam, o que o Congresso de Viena estava querendo fazer não era difícil, era impossível. A restauração desta monta não é difícil, é impossível. O Congresso de Viena, através da Santa Aliança, restaura o absolutismo na França. Eles colocam no poder Luís XVIII. Luís XVIII é o irmão de Luís XVI. Então, as monarquias absolutistas, utilizando-se do instrumento de força que era a Santa Aliança, as monarquias absolutistas derrubam o governo francês que havia sido implementado e constituído desde o final da Revolução, certo? E colocam no poder o irmão de Luís XVI, Luís XVIII. Luís XVII foi um rei que se perdeu, como diz a história. Entendeu? Luís XVII seria o filho de Luís XVI, mas ele foi morto pela Revolução. A Revolução Francesa matou Luís XVII decapitado. Então, por isso que a gente, na França, pula de Luís XVI para Luís XVIII. Então, a coligação absolutista, o princípio da legitimidade, utilizando a força da Santa Aliança, restaura o absolutismo na França. Quando o Congresso de Viena ele restaura o absolutismo na França, explode a Revolução de 1830. Quem é que participa da Revolução de 1830? A burguesia, com apoio do povo, vai derrubar Luís XVIII do poder. Eu costumo dizer que a Revolução de 30 foi a Revolução Francesa, parte 2. A burguesia, juntamente com o povo, insatisfeita com a restauração, derruba o absolutismo de Luís XVIII novamente. Aí o que é que acontece? Gente, quando explode a Revolução de 30, a Santa Aliança vai agir novamente e a Santa Aliança, ela fez o quê? Ela sufocou a Revolução de 1830. A Santa Aliança, ela sufocou a Revolução de 1830. Quer dizer, antes que a Revolução tomasse corpo, correto? Antes que a Revolução tomasse corpo, ganhasse força, a Santa Aliança, ela sufoca a Revolução de 1830. E o que é que a Santa Aliança faz depois que eles sufocam a Revolução de 1830? Restauram o absolutismo.
absolutismo. A Santa Aliança restaura o absolutismo na França. A Santa Aliança restaura o absolutismo na França, colocando no poder o rei Luís Felipe, colocando no poder o rei Luís Felipe. Luís Felipe era conhecido como rei burguês, porque quando a Santa Aliança sufoca a Revolução de 30 e restaura o absolutismo, a Santa Aliança coloca no poder um rei que tinha um apoio da burguesia. Certo? Então a França resiste à legitimidade, mesmo resistindo à Santa Aliança, restaura o absolutismo naturalmente, coloca Luís XVIII, explode na França a Revolução de 1830, é a Revolução Francesa, parte 2. A Santa Aliança sufoca a Revolução de 1830 e restaura o absolutismo na França, colocando no poder o rei Luís Felipe, conhecido como rei burguês. Nós vamos ter uma nova restauração na França e, dessa vez, eles colocam no poder aquele que era conhecido como, ficou conhecido como rei burguês, o Luís Felipe. É claro que Luís Felipe, ele não era uma figura oriunda da burguesia. Luís Felipe era oriundo da nobreza. Ele faz um governo extremamente conservador, ele faz um governo extremamente burguês, conservador, e é um governo que agrada muito a burguesia. Luís Felipe, ele removeu mais entraves ainda para facilitar ainda mais o desenvolvimento do capitalismo na França. Então, Luís Felipe toma posse, ele contempla a burguesia, mas a gente sabe, se um governo é extremamente elitista, esse governo ele vai contemplar o grande capital. Mas, ao contemplar o grande capital, o governo de Luís Felipe ele eleva a concentração de rendas, ele eleva a concentração de rendas na França, agravando o quadro socioeconômico. Quer dizer, a situação socioeconômica, que já era péssima, foi agravada substancialmente durante a gestão de Luís Felipe, né, o rei burguês. Então, a França ela virou uma espécie de balneário do capitalismo. Foi uma tentativa de construir um governo tardiamente, falando, despótico. Na verdade, Luís Felipe foi uma tentativa da elite francesa, juntamente, quer dizer, burguesia mais nobreza, construir um governo que contemplasse os dois lados. E eles conseguiram, viu? Luís Felipe, de certa forma, ele conseguiu construir um governo que contemplasse os dois lados. Mas daí, o que é que acontece? Ele está contemplando a burguesia e ele está contemplando a nobreza. Mas ele não estava contemplando o povo. Ele não estava contemplando a população que era a maioria.
não é? O populacho, como diria Voltaire, a canalha. E o detalhe, o Luiz Felipe estava governando a França no momento em que surgiram os movimentos antiliberais. Então, Luiz Felipe governava a França no momento em que surgiram as ideologias antiliberais. Ele estava governando a França no momento em que surgiu o marxismo, no momento em que estava no ápice o anarquismo, no momento em que estava no ápice o sindicalismo, no momento em que estava no ápice o socialismo utópico de Pierre Proudhon. Ele vai governar a França no momento que as ideologias antiliberais estavam bombando. Aí o que é que acontece? Pipocou na França as revoluções de 1848. Repare que coisa terrível para a burguesia. As revoluções de 1848 foram revoluções operárias. Quem estava nas ruas lutando para derrubar o governo de Luiz Felipe e implantar na França o socialismo, quem estava nas ruas para derrubar o governo burguês de Luiz Felipe e implantar na França o socialismo era a classe operária. Quem estava nas ruas lutando para derrubar o governo socialista era a classe operária, não é qualquer grupo da sociedade. E num momento extremamente perigoso, porque as ideologias antiliberais elas estavam no ápice, elas estavam bombando, não é? E essas revoluções de 1848, que também podem aparecer nas provas com o nome Barricadas de Paris, são essas revoluções que estão no livro de Victor Hugo, Os Miseráveis. Se vocês assistirem o filme Os Miseráveis, o filme Os Miseráveis, ou o livro até melhor, ele se passa nesse contexto. Então, você tinha uma pressão gigante da classe operária para tomar o poder na França. E não só tomar o poder, mas implantar o socialismo. A Revolução Francesa está tomando o viés de uma luta de classes. Olha o perigo. Olha o perigo. O que está acontecendo aqui é algo parecido com o que aconteceu na última fase da Revolução Francesa, na fase dos diretórios. As revoluções proletárias, as revoluções da classe operária de 1848 colocavam em risco não só a burguesia francesa. Eu quero que vocês entendam que as revoluções de 1848, a forte adesão da classe operária e o caráter socialista que essas revoluções tomaram não era uma ameaça somente à burguesia francesa, era uma ameaça à burguesia da Europa. Essas revoluções, elas partiram da França. Mas é muito importante que entendamos o seguinte: quando as revoluções operárias de 1848 explodiram na França, o movimento operário estava em ascensão
na Europa inteira. Por quê? O movimento operário estava em ascensão na Europa inteira, porque a Europa estava se industrializando. E como a Europa, por um todo, industrializava-se, o movimento operário na Europa, todo ele estava em ascensão. Por isso que as revoluções de 48 explodiram na França, mas da França elas alcançaram o mundo inteiro. Então, as revoluções de 48, elas não ficaram circunscritas à França. Então, o movimento operário na Europa inteira estava unido para derrubar os governos autoritários do continente europeu. Você acha que foi um acidente? Você acha que foi um acidente Marx ter escrito o Manifesto do Partido Comunista no ano de 1848? Você acha que foi uma coincidência? Não. O Marx, ele escreve o Manifesto do Partido Comunista em 48 para que esse manifesto, esse livro, ele servisse como um guia, como um modelo para os operários do que eles deveriam fazer após derrubarem o poder, após terem o controle político nas suas mãos. Por isso, houve uma pressão dos grupos de esquerda, esses grupos chamavam-se, na época, a Primeira Internacional, a Internacional Socialista. Havia uma pressão desses grupos muito grande, das lideranças, sobretudo, para dar uma resposta ao movimento operário, para se produzir um guia para o movimento operário do que os operários deveriam fazer para controlarem o mundo pós-revolução de 1848. Entendeu? E essas revoluções foram bem duradouras, né? Quando a gente fala de revoluções de 1848, estamos falando de um longo ciclo revolucionário que começou em 1848, pasmem, e durou até 1871. Olha que onda, uma revolução duradoura. As revoluções operárias, quer dizer, o capitalismo estava nascendo e nunca o capitalismo esteve tão próximo de ser destruído antes de nascer. O caráter operário e antiliberal das revoluções de 48 colocavam em risco não apenas a burguesia da França, mas a burguesia europeia como um todo. E aí aquela questão, eles brigam, mas na hora que o bicho pega, os caras se unem. Sempre foi assim. Eles brigam, mas na hora que o bicho pega, eles se unem. O que é que vai acontecer? As revoluções de 48 produziram uma união da burguesia europeia, tá? As revoluções de 1848, ao se alastrarem pelo mundo europeu, essas revoluções vão produzir uma aliança, vão produzir uma união da burguesia europeia. Toda a burguesia europeia se une e, com a união de toda a burguesia europeia, o que é que a burguesia europeia faz? A burguesia europeia, ela vai picar o cacete nas revoluções populares. Então, o que nós vamos registrar é que o desfecho das revoluções de 1848
O desfecho delas foi o triunfo da burguesia liberal. E se nós estamos falando que o desfecho dela foi o triunfo da burguesia liberal, o desfecho delas foi o triunfo do capitalismo. Mas se a burguesia não tivesse se unido, havia uma probabilidade concreta de já no século XIX se construir governos de caráter socialista, anarquista, etc. Então, as revoluções de 48 terminaram com o triunfo da burguesia liberal, mas elas bem que poderiam ter terminado de outra forma. Tudo bem? Todos entendem? Terminou com o triunfo da burguesia liberal, mas elas bem que poderiam ter terminado de outra maneira. Por um triz, a classe operária não toma o poder na Europa inteira. O capitalismo corria um risco concreto de morrer antes de nascer. Tá bom? Então, a resistência da França à restauração do Congresso de Viena culminou na eclosão das revoluções liberais do século XIX. E olha, elas são chamadas de revoluções liberais porque o desfecho delas foi o triunfo do liberalismo. Bem que elas poderiam, né, se o desfecho tivesse sido outro, essas revoluções seriam chamadas de revoluções antiliberais. Concordam? Se o desfecho fosse outro, essas revoluções, com certeza, denominar-se-iam revoluções antiliberais. Se a gente for traçar, se a gente fizer uma análise histórica do que está acontecendo nesse momento, prestem atenção e acompanhem comigo para a gente entender claramente o que é que está acontecendo no mundo em 1830 e 48. Repare, no século XVIII explode o primeiro ciclo de revoluções burguesas. No século XVIII explode o primeiro ciclo de revoluções burguesas. Foi esse primeiro ciclo. A burguesia, ela foi vitoriosa? Foi. A burguesia foi vitoriosa. Ela derrubou o absolutismo na França, que era o epicentro do absolutismo monárquico internacional, e promoveu no início do século XIX, a burguesia promoveu a ascensão de Napoleão. A burguesia promove a ascensão de Napoleão. A grande e a maior importância da era napoleônica para a história do capitalismo foi a consolidação do capitalismo na França. Napoleão promove a consolidação do capitalismo na França, e eu acrescentaria, além da expansão do capitalismo para a Europa. Eu acrescentaria isso. Napoleão consolidou o capitalismo na França, além de promover a expansão do capitalismo para a Europa. Todo mundo entende que Napoleão promove a expansão do capitalismo para a Europa? Todos entendem? Por quê?
Napoleão promoveu a expansão do capitalismo para a Europa, porque Napoleão, além de consolidar o capitalismo na França, ele promove a expansão do capitalismo para a Europa, ele derruba as monarquias absolutistas, substituindo-as por governos burgueses. Então, Napoleão, além de consolidar o capitalismo na França, ele expande o capitalismo para a Europa na medida que ele derruba as monarquias absolutistas, substituindo-as por governos liberais burgueses. Daí, Napoleão tornou-se uma ameaça ao antigo regime, ao absolutismo. O que é que acontece? Tornando-se uma ameaça ao absolutismo, o absolutismo se uniu na coligação e derrotou Napoleão. Quando Napoleão foi derrotado, no mesmo século XIX, explode o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, ele tenta a restauração. Noutras palavras, com a derrota de Napoleão, o Congresso de Viena tenta restaurar o antigo regime. Quando o Congresso de Viena tenta restaurar o antigo regime, a burguesia organiza novas revoluções, ou seja, explode a contra-revolução burguesa. E a contra-revolução burguesa são as revoluções de 30 e 48. Na verdade, as revoluções de 30 e 48 é uma era das revoluções 2. O que são as revoluções de 30 e 48, se não uma continuidade? O que são as revoluções de 30 e 48, se não uma continuidade, não é, desse processo revolucionário, correto? É uma continuidade. Essas revoluções que explodiram no século XIX é uma continuação das revoluções do século XVIII, das revoluções que explodiram no século XVIII, correto? É uma continuação. Então, é uma era das revoluções 2, com uma grande diferença. Essa nova era das revoluções, essa era das revoluções 2, vai culminar em que as revoluções burguesas do século XIX, as revoluções burguesas do século XIX vão destruir completamente o absolutismo. Moral da história: o Congresso de Viena, ao invés de melhorar as coisas para o absolutismo, piorou. O Congresso de Viena, ao invés de melhorar a situação para o absolutismo, piorou. Correto? Então, as revoluções do século XIX, elas varreram definitivamente da face da Terra o absolutismo. E se elas varreram definitivamente o absolutismo, elas vão promover a consolidação do capitalismo. Olha aqui o exemplo. A segunda revolução industrial. As indústrias, elas só puderam se pulverizar pelo mundo porque o mundo se torna capitalista, correto? As indústrias só se pulverizaram
porque o mundo se tornou burguês. Nós estudamos Revolução Industrial e nós vimos a indústria é uma atividade eminentemente burguesa. Portanto, para a indústria se firmar, para a indústria se consolidar, a burguesia tinha que se consolidar. E quando foi que a burguesia se consolidou, tomando o poder? No século XIX. E na hora que a burguesia se consolida, tomando o poder no século XIX, ela consolida o sistema capitalista. É muito interessante compreendermos a enorme, mas enorme mesmo, importância das revoluções liberais do século XIX como elemento de consolidação do capitalismo no século XIX. Correto? Se a gente volta os princípios do Congresso de Viena, a legitimidade e a Santa Aliança para garantir a restauração das monarquias absolutas não deram certo, primeiro por conta da França. O princípio da legitimidade, meninos, o princípio da legitimidade, ele também não deu certo. O princípio da legitimidade, ele também não deu certo por causa da Inglaterra. Ora, o que é que a Inglaterra tem a ver com isso? Gente, a Inglaterra, antes da era napoleônica, ela controlava o mercado da Europa. A Inglaterra controlava o mercado da Europa. Ok. Aí Napoleão baixou o bloqueio continental, a Inglaterra perde o mercado da Europa e resolve compensar o mercado da Europa, estabelecendo relações comerciais regulares com a América. Não é isso que a Inglaterra faz? A Inglaterra vai estabelecer relações comerciais regulares, não é, com a América. A Inglaterra transforma a América em seu mercado consumidor. Quando o Congresso de Viena impõe a legitimidade, o que é que vai acontecer? Pela legitimidade, a Inglaterra ia perder o mercado da América. Se tudo volta a ser como era antes, ela vai perder o mercado da América e recuperar, né, o mercado da Europa. Ela perde o mercado da América e recupera o da Europa. E a Inglaterra não aceitou. Por quê? Ah, brother, a Inglaterra não aceita porque a Inglaterra ela queria recuperar o mercado com a Europa e preservar o mercado da América. Gulosa, hein? Ela queria recuperar o mercado europeu e preservar o mercado americano. Por isso, o que a Inglaterra vai fazer? No ano de 1815, quando o Congresso de Viena ele tentou recolonizar a América, quando o Congresso de Viena ele tentou restaurar o pacto colonial na América, a Inglaterra financia as guerras de independência da América Espanhola. Qual era o interesse da Inglaterra? O interesse é simples.
O interesse da Inglaterra era que a América rompesse com o pacto colonial e se tornasse autônoma. As colônias americanas deveriam se transformar em nações autônomas, pois, se transformando em nações autônomas, elas poderiam estabelecer uma relação de livre comércio com a Inglaterra. Então, é muito, muito importante que se registre que o processo de independência da América Latina, inclusive do Brasil, está contextualizado na era napoleônica. Correto? O processo de independência da América Latina está contextualizado na era napoleônica. E a Inglaterra financiou as guerras de independência da América Espanhola porque a independência do Brasil ela aconteceu sem guerras. A independência do Brasil ela foi proclamada pelo próprio monarca Dom João, daí o interesse da Inglaterra forçar a transladação da família real para o Brasil. Então, esses dois princípios, legitimidade e Santa Aliança, não funcionaram porque tanto a França quanto a Inglaterra se posicionaram, né, contra ambos. Mais uma deliberação: equilíbrio europeu. O que era que o equilíbrio europeu dizia? Todas as nações na Europa deveriam ter o mesmo poder político, econômico, militar, e as nações que tivessem mais poder deveriam ceder para as nações que tivessem menos poder. Que negócio é esse? Imagine como a Inglaterra não se contrapôs a isso, hein, pessoal? A maior potência do mundo, a superpotência inglesa, de repente vai chegar para as nações na Europa e dizer o seguinte, ó, o seguinte é o caso, tá? Eu estou tão poderosa, mas eu estou tão poderosa que eu vou dividir meu poder com você, para você não ficar menos que eu. Ah, que fofo, né? Isso é um absurdo. Então, o equilíbrio europeu não foi avante, e o único princípio do Congresso de Viena que funcionou foi esse aqui, ó. A restauração da geografia europeia, não tem mais acento europeia, retirem, de tom aberto, né? Não tem mais acento. A geografia da nação europeia voltaria a ter as mesmas fronteiras que tinham antes da Revolução Francesa. Ou seja, todas as nações da Europa deveriam ter as mesmas fronteiras que tinham antes da Revolução Francesa. Tá? Acabou beneficiando a França, porque durante a era napoleônica, a França expandiu substancialmente suas fronteiras, né? Então, as fronteiras da França, elas cresceram muito, muito mesmo. Então, a França teve as suas fronteiras expandidas e, após a era napoleônica, a França perdeu os territórios que conquistou, mas preservou as suas fronteiras originais. Entendeu? Então, das deliberações tomadas pelo Congresso de Viena, esta daqui foi a única que funcionou, porque a restauração da geopolítica europeia não, como eu disse, prejudicou ninguém. Mas, de uma maneira geral, o Congresso de Viena ele acabou sendo muito ruim para o absolutismo, porque, de uma maneira geral, o Congresso de Viena, de uma maneira geral, né, o Congresso de Viena,
ele acabou, digamos assim, acelerando a derrocada, a derrubada do antigo regime das monarquias absolutas e a consolidação da burguesia e do capitalismo no mundo. Então, de uma maneira geral, o Congresso de Viena, ele, ao invés de melhorar as coisas para o antigo regime, piorou e muito. Agravou e muito a situação para o absolutismo monárquico.